Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que livremente estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram aquele momento terrível da vida de Nosso Senhor, às vésperas da sua paixão, que é a oração no Horto das Oliveiras. São Lucas diz assim, Conforme o seu costume, Jesus saiu dali, do cenáculo, na quinta-feira santa, e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os seus discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. É uma descrição que, se a gente lê com atenção, é muito impressionante, Jesus orava ao Pai: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Que cálice? O cálice da dor, do sofrimento, da cruz. Mas depois diz o que todos nós temos que dizer: não se faça a minha, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu para confortá-lo. E entrou em agonia, e orava com mais instância, e o seu suor tornou-se gotas de sangue a escorrer pela terra. Que mistério tão grande é esse da dor, do sofrimento, Nós tememos a dor, nós tememos o sofrimento. Agora há pouco meditávamos na cruz, certo? Bem, e vimos como a cruz é necessária, mas como custa, Como a gente teme uma dor mais forte, mais profunda, mais prolongada. Não é consolador saber que Jesus também temeu, Pai, que eu não tenha que tomar esse cálice. Jesus que veio para isso, veio para isso, para redimir-nos, para morrer na cruz. Vocês lembram, aquela passagem do Evangelho que é conhecida como a promessa do primado, de Pedro, quando uma vez Nosso Senhor pergunta, olha, que dizem os homens sobre mim? E eles vão respondendo o que provavelmente ouviram, dizem que é João Batista, um profeta, etc. E Jesus fala: tá, e para vocês, quem eu sou? E Pedro faz aquela resposta, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Nosso Senhor faz um elogio fantástico: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tudo que ligares na terra se ligar no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Um elogio extraordinário, né? Que é, por isso é a promessa do primado. Pedro é o primeiro, né? Vai ser o primeiro, se realiza depois da ressurreição, né? Mas é isso daí. Bem, em seguida, diz o texto do Evangelho, que Nosso Senhor passou a dizer-lhes o que ia acontecer, né? Que ia sofrer, ia ser entregue na mão dos gentios, os romanos, né? Que iam crucificá-lo, etc. E Pedro, né? Se aproxima de Jesus. O Evangelho não diz, mas a gente imagina, né, que tenha pegado Jesus pelo braço e falou: tal não te aconteça, Senhor. E Nosso Senhor responde, né, duramente. Faz um instante fez um elogio maravilhoso, depois diz assim: vá de retro, Satanás, afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque pensa como os homens e não como Deus, né? Porque Pedro era essas palavras de Pedro, tal não te aconteça, Senhor, era como se fosse uma tentação para que Nosso Senhor fugisse da cruz. É um mistério, né? Muitas vezes Nosso Senhor avisou que ia sofrer, que ia ser maltratado, né, pelos romanos, que morreria. Mas os apóstolos não entendiam isso, né? E não entenderam quando Jesus foi preso, fugiram todos. E a gente pensa assim: mas não é possível, né? Se eles viram os milagres, né? Ouviram diretamente as palavras da boca do Filho de Deus, do Verbo Divino. E qual é a razão? Não é apenas uma covardia, né? Não é apenas uma covardia da parte deles. É que era inconcebível, se Jesus era o Messias, eles acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador, era inconcebível que pudesse sofrer e muito menos morrer. Por isso essas palavras, enfim, não entendiam essas palavras, porque a mentalidade deles era assim: Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, e portanto não tem sentido sofrer nem morrer. Bem, e todos fogem, né? Vocês lembram aquela passagem também que não deixa de ser curiosa, né? Que é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então está lá Pedro, Tiago e João. As roupas de Jesus se tornam brilhantes, né? Resplandecentes, aparece Moisés, aparece Elias e tal. Eles nem entendem o que está acontecendo, né? Pedro diz uma bobagem, né? Fala: que bom estar aqui, façamos 3 tendas, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Qual é a razão desse milagre, né? Porque Nossa Senhora fazia os milagres sempre movido pela misericórdia, né? Do doente e tal. Esse milagre é quase um milagre gratuito, milagre, né, que aparece lá, a glória de Nosso Senhor. Bom, São Leão Magno, né, comenta, né, essa milagre, a transfiguração, dizendo assim, né, esses 3 que assistiram à transfiguração, Pedro, João e Tiago, são os 3 que vão estar depois aí no Horto das Oliveiras, perto de Jesus, né? Os 3 que vão contemplar o que São Lucas narra, né? E eu acabei de ler no começo da meditação, a agonia de Cristo. Então São Leão Magno diz assim: não, era necessário, né, que eles vissem a glória, fossem fortificados com a glória de Jesus, para depois suportar um momento dolorosíssimo da paixão de Jesus que eles iam contemplar. Bom, São Leão Magno, que me perdoe, porque mas quem sou eu, né? Quem sou eu para corrigir São Leão Magno? Mas se era essa a intenção, fortificá-los para a paixão, para a contemplação da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, então parece que fracassou, né? Porque eles dormiram de tristeza, como diz o texto, né? De tristeza.
Bem, então isso que eu acabei de dizer não é tão verdade, né? Eu só falei desse modo porque, didaticamente, né? Por quê? Porque, veja, muitas de vocês leram aquele livro de Dom Pedro Cassiaro, chama de Sonhar e Ficareis Aqui, que é um livro boníssimo, né? Muito agradável de ler, que conta lá, como ele conheceu o Opus Dei, como conheceu São José Maria. Bem, e conta também a fuga durante a Guerra Civil que empreenderam São José Maria e alguns dos seus filhos. Estavam Dom Pedro Cassiaro e Dom Paco Botelho, né, juntos. Bem, então, quando eles vão para passar da Espanha para a França, né, já perto dos Pirineus, há um bosque, chama Bosque de Realpe, né? É lá que começa a travessia, perigosíssima, né? Porque os soldados, os guardas estavam por lá e atravessar a fronteira era perigo de vida, né? Não morrer. Bem, então ele conta que estavam passando a noite numa espécie de forno, né, ao lado de uma igreja destruída pelos comunistas, e que São José Maria estava muito aflito porque não sabia se estava agindo conforme a vontade de Deus, porque deixava em Madrid alguns dos seus filhos, sua mãe, seus irmãos, e, enfim, sabia que tinha que sair de lá e ao mesmo tempo ficava preocupadíssimo, será que estava fazendo a vontade de Deus, deixando eles lá? Bem, então ele conta que estávamos lá, né, para dormir naquele forno e ouviu o Dom Juan Jiménez Vargas, que era o mais velho deles, né, médico, a quem nosso padre agradeceu muitíssimo, porque foi o filho forte, né, que o ajudou. Escutou ele falando alto com São José Maria: "Você vai vivo ou muerto? O senhor irá vivo ou morto? Vai passar?" Bem, então Dom Pedro Cassiaro conta que no meio de toda aquela situação difícil, né, de fugir, tal, nunca tinha ouvido ninguém tratar assim, né, São José Maria, e ficou tão desconcertado que, pumba, dormiu imediatamente. Dormiu como os apóstolos no Monte das Oliveiras, né? Então, corrigindo-me a mim, claro que São Leão Magno tinha razão, né? Porque senão teriam morrido, né? Certo? De ver o padecimento, né, de Nosso Senhor, né? Aquele homem forte, firme, corajoso, decidido, que de repente tumba no chão, né? Teriam morrido se não fosse a visão da glória de Jesus no Monte Tabor. Bem, então voltamos a perguntar-nos, né? A dor é um mistério. Por que a dor? A dor é a terrível herança do pecado original. É um mistério, por ser um mistério, não há como explicá-lo, né? Se a gente explica o mistério, deixa de ser mistério. E a dor, o sofrimento desconcerta, né? Embora nós tenhamos fé, porque todo mundo sofre. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o inteligente, sofre o menos inteligente, sofre o inocente, sofre o culpado. Cristo sofreu. Nossa Senhora, a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, sofreu, né? Sofreu. Então, por que o sofrimento? Não é o que dizem todos, né? Se Deus é bom, por que permite o mal? Né? Se Deus é Pai, por que permite a dor? Porque Deus não evita tanta dor. Deus, que é todo-poderoso, por que não evita tanta dor inútil? A dor asfixia, a dor abate, a dor deprime, né? Então, para que a dor?
Bom, como acabei de dizer, o sofrimento e a dor são um grande mistério. É difícil explicar perfeitamente o que é a dor, né? Agora, isso sim, né? Lembra da veste? A veste, qual é a veste do amor? A veste nupcial é a veste do amor. Qual é a veste do amor de Cristo? É a dor, é a morte, é a doação, né? É o sofrimento por amor. Quer dizer, na Terra não se pode separar o amor da dor. A dor é a prova do amor. Não existe amor sem dor. Isso, pelo menos, nós intuímos e vemos que é assim. Então, em primeiro lugar, quer dizer, dentro da dor se esconde o amor. Quem foge da dor, foge do amor. É impossível amar sem ter dor, sem ter sofrimento. Agora, essa dor aceite por amor, santifica a gente, né? Nos faz felizes. Nos faz felizes. Olha, eu acho que já contei, bom, o que eu não contei para vocês, né? Atendendo pessoas que nem eram católicos praticantes, hein? E que passaram por um período assim de muita dor física, eu ouvi dizer mais de uma vez o seguinte: olha, padre, não sei como explicar isso, mas no meio daquelas minhas dores terríveis, né? O senhor sabe que eu nunca tive tanta paz como naqueles momentos. Como é que se explica isso, né? Se explica por quê? Porque de algum modo essa pessoa aceitou a dor, sabe? Não se revoltou contra a dor. De algum modo essa pessoa aceitou a dor que Deus lhe enviava sem entendê-la. E como consequência veio junto a paz. A paz. Então reparem, é um mistério a cruz, né? Mas onde há amor, há dor. Se não há dor, não há amor. Depois, a dor, o sofrimento, aceito por amor a Deus, dá paz, dá muita paz. Por isso, em algum lugar diz São José Maria, né, que quando a gente carrega a cruz a prumo, não arrastando, né, mas a prumo, a cruz não pesa, porque é Jesus que carrega a cruz. Então, uma dor, né, um sofrimento que se aceita, né, não se entende, mas se aceita por amor a Deus, já não pesa, porque é Jesus que se encarrega de carregar a cruz. Bem, Nosso Senhor também não explicou a razão da dor e do sofrimento, né? Não há nenhum lugar no Evangelho em que Nosso Senhor explica o porquê da dor e do sofrimento. Agora, isso sim, fez grandes elogios à cruz. Por exemplo, dizia: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Os que choram, os que sofrem, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, portanto, os injustiçados. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Aqui não é a justiça civil, né? Certo? Entre outras coisas, os que são perseguidos por causa do amor, dessa coerência, seu amor a Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem e vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Bom, então Jesus fala, quando você sofre, vocês são felizes. Felizes vocês que sofrem. Você lembra o que dizia o mês passado, né, sobre a pobreza, né? Bem-aventurados os pobres, dizia Jesus. E a gente acha que a pobreza é um mal, né? E Cristo diz: felizes os pobres. Tá? Agora a mesma coisa. A dor não é um mal. Jesus fala: felizes os que sofrem. Mas ainda, Nosso Senhor colocou como a cruz como condição para amá-lo. Se alguém dizia: Nosso Senhor, quiser seguir-me, ou às vezes se diz ser meu discípulo, que é a mesma coisa, ou amar-me, que é a mesma coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, pois todo aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á.
mas quem perder a vida por amor a mim, ganha-la. Condição para amar Jesus é negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Bem, ora, cada um de nós experimenta dentro de si, profundamente arraigada na alma, essas tendências desordenadas do orgulho, da preguiça, da sensualidade, né, da cobiça, que são, assim chama a teologia, feridas do pecado original, herança do pecado original. Por causa do pecado original é que a natureza humana ficou bagunçada, né? Então as paixões dominam. As tendências, nessas tendências são resultado do pecado original. Bem, essas inclinações são ou tecem ou fazem aquele caminho de perdição de que fala Nosso Senhor no Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é apertada a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e que poucos são os que a encontram. Se para entrar no céu, é preciso passar pela porta estreita, né? Pelo caminho apertado. Isto é preciso combater essas tendências de que me referi antes, né? Essas tendências do pecado original e dos pecados pessoais. Tá? Para quê? Para que reine no nosso coração o amor de Deus. Bom, isso é porta estreita, né? É caminho apertado, porque é mais difícil. O que é o caminho largo, a porta larga, aberta? É o caminho da pessoa que não faz nada, que não está nem aí, permite as suas paixões. É um viver mais fácil, certo? É um viver mais fácil, mas mais infeliz. Bem, então, por isso, né, é preciso essa mortificação, né, esse voluntariamente abraçar a cruz. Vocês sabem, né, que a gente diz assim, há penitências que são passivas e outras são ativas. As passivas são esses sofrimentos que Deus manda, né, certo? Uma dor, uma doença, um problema sério econômico, uma pessoa chata que põe ao nosso lado, etc. São mortificações passivas porque nós não buscamos e Deus põe. Mas depois tem as chamadas penitências ativas, né? Que a gente procura. Se alguém me ama, negue-se. Negue-se a si mesmo. Bem, então, o que fazem essas penitências? Elas cicatrizam as tendências do pecado original e dos pecados pessoais, né? Então, embora esse é o caminho apertado, né? A porta estreita, mas é o caminho da felicidade, porque é o caminho do esforço para negar-se a si, aceitar as cruzes que Deus manda, que vai fechando essa cicatriz. Bem, então, portanto, para chegar ao céu é preciso percorrer esse caminho apertado, né, da luta contra as próprias concupiscências. É o caminho de abnegação, né, de entrega. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Bom, muito bem. Agora, nós podemos, ao mesmo tempo, né, tudo isso custa muito, né? A mortificação custa, né? A porta estreita, o caminho apertado. Bom, mas nós podíamos perguntarmos assim, né? Haverá algum modo de fazer esse suave, esse caminho que é áspero, de fazer leve esse caminho que é pesado? Vocês sabem que é possível. Por que é possível? Vamos recordar umas palavras também muito conhecidas de Nosso Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Tomai sobre vós o meu jugo, né? O que é o meu jugo? É a luta, né? A luta, esse esforço contra a concupiscência, contra a preguiça, contra o orgulho, contra a ira, contra a sensualidade. Esse é o jugo de Nosso Senhor. E pesa, né? Pesa. E, no entanto, Jesus diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, como pode ser isso? Quer dizer, como pode ser estreita a porta, apertado o caminho, áspero o caminho, e ao mesmo tempo ser suave e leve o peso? Não há aparente contradição. Reparem o que dizia São José Maria, está em Forja. Quando se caminha por onde Cristo caminha, quando já não há resignação, mas a alma se conforma com a cruz, se amolda à forma da cruz, quando se ama a vontade de Deus, quando se quer a cruz, então, mas só então, é Ele que a leva. Tá, então, como se faz leve o peso? Como se faz que o caminho não seja tão estreito e tão apertado e a porta não seja tão estreita? Como se faz isso sem deixar de viver o que Nosso Senhor diz, né? Se alguém me ama, tome sua cruz de cada dia. Como se faz? Está aqui, ó. Quando se caminha por onde Cristo caminha, e por onde Cristo caminha? Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se identifica a vontade de Jesus com o Pai. A vontade do Pai que é dolorosa, que é a cruz, e que em princípio Nosso Senhor não quer, mas ele se identifica, né? Aceita. Quando se caminha por onde Cristo caminha, esse é o caminho de aceitar a vontade de Deus. Quando já não há resignação, né? Quer dizer, quando se faz as coisas, não tem jeito, vou fazer. Não. Quando se faz por amor. Eu não entendo, mas eu aceito por amor. A alma se conforma com a cruz. Quando se ama a vontade de Deus, quando se quer a cruz, então, mas só então, é Ele que a leva. Então, como se faz suave esse caminho? Quando se ama a cruz. Essa é essa cruz que aparentemente parece pesada, essa cruz que aparentemente parece uma coisa ruim, essa cruz que ao mesmo tempo Cristo exalta, e a gente fala, como é possível, porque a minha razão, o meu bom senso diz que não, a solução é essa, né? Quer dizer, quando nós amamos, quando nós aceitamos a dor e o sofrimento, então a cruz já não pesa. É Cristo que leva a cruz, é Cristo que leva a dor, é Cristo que leva o sofrimento, né? Bom, vamos concluir, né? Então vamos amar essa cruz, né? Não apenas a cruz das mortificações passivas, né, que Deus manda, e vamos aceitá-la, né? Com alegria, com bom humor. Vamos fazer esse propósito de não queixar-nos nunca, né? De nada. Tá? Desprezar, quando a gente se queixa da cruz, a gente despreza, né? Despreza o amor de Deus. Vou pedir a Nossa Senhora que nos ajude assim a amar, né? Amar aquilo que a gente não espera, amar a mudança de planos, né? Amar sabendo que tudo vem das mãos amorosas de Deus. E ao mesmo tempo amar as mortificações ativas, quer dizer, é preciso buscar, né? Todo bom católico nesse período de Quaresma faz alguma penitência, né? Faz jejum, não come doce, não toma vinho, refrigerante, o que for. Então vamos buscar essas pequenas penitências, né? Tá? Que é cruz, que é abraçar a cruz. Já falava antes, né? Sorrir sempre, não queixar-se nunca. Vocês querem mais? Por exemplo, a cruz da pontualidade, tá? Que vale mais do que a cruz do jejum. Pontualidade para dormir, pontualidade para acordar. Você sabe que eu tenho para mim, que é uma pessoa que acordasse todos os dias na hora certa, vivesse aquilo que São José Maria chamava o minuto heróico, fica santa. Só isso, né? Bom, e parece tão difícil, tá?
Vamos pedir a Nossa Senhora que a gente não tenha medo, né, de negar-se. O bem que faz toda a penitência não é só o bem de que Deus nos ama, né, porque vê que a gente o ama, já que ama a cruz, mas também nos fortifica, nos fortalece, né, tornamos mais rígidos, mais sólidos, né, humanamente mais firmes. Peçamos a Nossa Senhora, tá, que carregou a sua cruz, que sofreu, né, nunca se queixou de nada, né, tá. Vocês lembram, Nossa Senhora era viúva e quando mais precisaria do seu filho, né, aos 30 anos, Jesus abandona sua mãe. Bom, não abandona, né, mas... E Nossa Senhora fica sozinha em Nazaré. Deve ter sofrido pequenas injustiças, né, das vizinhas, que falariam mal, né, porque não saberiam, não entenderiam. Fala, poxa, por exemplo, né, o que deve ter feito essa moça, né, porque era tão meiga, tão bonitinha, tão amável, o que ela aprontou, porque Deus permitiu que o filho a abandonasse, né, viúva, enfim, né. O sofrimento de ver Cristo sofrendo, né, a única que na hora da morte de Jesus compreendia a barbaridade que estava acontecendo nos homens, né, tratando mal ao próprio Deus, e era seu filho, né. Peçamos a ela que nos ajude a entender um pouco melhor a cruz, amar a cruz, buscar a cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei